Vamos dar início às nossas atividades. Depois de uma atividade intensa ontem, né, de palestras e também de confraternização. Espero que todos estejam bem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de investimentos. A nossa penúltima palestra do nosso 20º Congresso, sobre diversificação, como o crédito privado ajuda a baixar a volatilidade das carteiras, que é o que a gente está precisando bastante, né? Quem sofreu, eu sou do Instituto de Ubatuba, não sei a realidade de vocês, mas há muito tempo a gente não conseguia bater meta atuarial. Então, lá no nosso instituto, nos últimos 3 anos, o Tribunal de Contas de São Paulo, a minha regional é Guaratinguetá, eles apontaram reincidente por não ter atingido a meta atuarial, como se fosse culpa do Instituto, pandemia, toda a volatilidade que a gente sofreu nos últimos anos. E só para vocês terem uma ideia, a conta de 2021, ela veio com uma ressalva, 21 não, 22, porque foi 19, 20, 21 e 22 que a gente não conseguiu bater meta. 23 a gente conseguiu. E nas contas de 22 eles colocaram lá, na questão financeira, que estaria sujeita à rejeição de conta se 23 o Instituto de Ubatuba não conseguisse bater meta atuarial, como se fosse só culpa nossa. Então, essa questão financeira é bem complicada, acho que para todos vocês. E quando a gente tem uma oportunidade, é claro que o cenário mudou, né, o especialista, que vai falar bastante para a gente, mudou um pouquinho de cenário. O ano passado a gente conseguiu atingir meta, como eu acredito que quase a totalidade. Eu não conheço nenhum RPPS que não tenha conseguido atingir a meta atuarial em 23. Mas a gente está sofrendo em 24, né? Mês bom, outro mês nem tanto. Março já foi até um mês bom também, mas com volatilidade. Então, para falar um pouco para nós, ajudar nós, diretores, membros de comitê, a como trabalhar, a como ver, já que a gente está no começo do ano, trabalhar toda essa volatilidade. Eu quero convidar aqui o Walter, que a gente fala, o Valtinho de Diadema. Ele é do Instituto de Previdência de Diadema, ele é conselheiro da APPREM, ele é do Conselho Fiscal, ele vai ser o moderador e também já quero aproveitar e convidar o nosso palestrante Daniel, que vai estar falando um pouquinho aqui para a gente. Daniel, por favor. Walter, bom dia, agora com você. Bom dia a todos, né? A gente está um pouquinho de ressaca hoje, depois de uma festa maravilhosa que tivemos ontem, né? Mas vamos continuar aqui, vamos continuar aprendendo, né, cada vez mais, porque nós sempre precisamos de mais conhecimento. E o nosso palestrante é o Daniel Varejão, né? Ele é mestre em administração de empresa pela MBA em finanças pelo INSP, pós-graduado em Previdência Privada pela FGV, é formado em Engenharia Metalúrgica pela Escola Politécnica de São Paulo, atua há mais de 25 anos no mercado financeiro com fundos e produtos de investimento para clientes do atacado e varejo. Possui passagem pelo Itaú, Bradesco, Banco de Boston, XP, Cesbank, e foi diretor Previdência Itaú Multipatrocinado e Multipla. Possui certificação CFC, atua como header comercial da Porto Seguro Investimento desde outubro de 2020 e como diretor do investimento da ETQ da Porto Prev desde março de 2023. Tá? Senhoras e senhores, então, Daniel Varejão. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos aqui celebrar a resistência, né, de todos que estão aqui. E
Bom, não é só resistência para vir nas palestras mais cedo que a gente tem que ter também. Hoje eu vou falar um pouquinho da resistência que a gente tem que ter como investidor, né? O cenário muda toda hora e o cenário não tem sido nada fácil, apesar dos últimos um ano e meio, com essas taxas de juros altas, a gente ter alguma facilidade maior para bater as metas atuariais dos institutos, né? Então, vamos tentar falar um pouquinho disso, dando uma abordagem de algumas estratégias de investimento de baixo risco. Quando eu fui apresentado aqui, eu queria só destacar, uma coisa que eu sempre falo quando eu estou nesse tipo de evento, é que eu tenho, além de fazer a distribuição dos produtos da Porto Asset, eu tenho uma cadeira parecida com a de muitos de vocês. Eu também sou dirigente de uma entidade de previdência. Então, a Porto Seguro, uma empresa com cerca de 13 mil funcionários, e a gente tem um plano de previdência fechado. A legislação é um pouquinho diferente, mas em muitos aspectos a gente divide as mesmas preocupações. Então, eu estou lá desde o ano passado como diretor de investimentos dessa entidade, tenho lá uma carteira também, tenho quase 10 mil participantes, quase R$1 bilhão, sofro também com as metas. Nossos planos são de contribuição definida, né? Então é um pouquinho mais fácil, que a parte que a gente realmente tem meta atuarial e que pode dar algum tipo de apontamento, né, ou desenquadramento por conta de não atingimento, é uma parte muito pequena, que felizmente a gente conseguiu saldar. Então, sempre com essa visão, e agora basicamente tudo que eu falar de investimentos, vou estar direcionando um pouco para essa visão de diminuir o risco, tanto da entidade, como no caso da entidade fechada, né, a gente também quer diminuir o risco do patrocinador. Então, com essa visão, a gente conseguiu imunizar essa carteira de benefícios concedidos já. É uma carteira pequena e, felizmente, isso foi muito bem. Mas vamos lá. Aqui eu já falei um pouquinho, né, da Porto, a gente tem lá quase 13 mil funcionários, é um grupo econômico bastante destaque no país. Eu acho que eu gosto de destacar aqui que a Porto tem 78 anos e não é fácil você chegar aos 78 anos de idade, vai fazer 79 agora, é de 1945, e você ter tanto respeito das pessoas. E uma coisa que me impressiona desde que eu cheguei na Porto é isso, é uma marca muito bem vista, então a gente tem muito orgulho de trabalhar lá, porque as pessoas realmente falam, poxa, que bacana, elas trazem experiências positivas da Porto. É o que a gente diz ser referência em atendimento. Então, existe uma preocupação muito grande do management da companhia em tratar os clientes com muito carinho. E isso, vocês devem ver o slogan recente, a Porto usa, é todo cuidado é Porto. E acho que deveria ter sido adotado já há mais tempo. Muito bacana essa iniciativa da empresa, o comprometimento do senior management mesmo, nesses princípios. Ali eu coloquei algumas premiações que a gente tem, como marca valiosa, como um dos melhores lugares para trabalhar. É uma empresa que respeita muito seus colaboradores e seus clientes. Por ser uma seguradora, é um grupo econômico bastante robusto, a empresa tem bastante recurso próprio. Então, desde sempre, a Porto Seguro fez a gestão dos seus recursos, dos seus investimentos. Como uma seguradora, ela também tem uma série de normas para atender e é uma gestão complexa. Então, há mais de 20 anos, a Porto faz essa atividade dentro de casa. Há 10 anos atrás, ela decidiu criar um CNPJ, montar uma gestora de recursos e passou a fazer essa atividade também para clientes. Então, hoje, dos cerca de 30 bilhões de reais que a gente tem sob gestão, mais ou menos metade de recursos próprios e a outra metade de recursos de clientes ou recursos de clientes da Porto Vida e Previdência. Nós somos em 66 profissionais e a nossa estrutura é sempre, a gente gosta de dizer que a gente nasceu nesse ambiente de gerenciamento de risco. Você pensar que a gente nasceu dentro de uma seguradora, o que uma seguradora faz? Ela gerencia risco, né? Ela chega para você e fala, você está com medo que roubem teu carro? Me paga um pouco aqui, que se roubar eu te dou o dinheiro.
pensa que ela tem que fazer um cálculo sobre essas probabilidades muito intenso, né? Ciência atuarial. E ela faz isso em diversos segmentos. Então, a Porto tem esse histórico de gerenciamento de risco e a nossa Asset carregou isso também. Então, quando a gente diz forte gerenciamento de risco, realmente é um mantra lá dentro. Desde 2022, isso, a gente obteve o rating de gestão de recursos excelente. Então, é um rating de melhores práticas de gestão que a nossa Asset obteve pela Fitch Ratings. Parou aqui. Será que... foi. Então, esse aqui eu falei, é o crescimento dos recursos sob gestão. A gente, desde 2014, que tem o CNPJ próprio, separado, né, onde a gente passou a fazer gestão de recursos para terceiros. E aqui, no mês de março, a gente ultrapassou os 30 bi. Bom, agora vamos entrar então um pouco na questão de cenário. E a gente vai falar das alternativas mais básicas que esse cenário oferece para a gente. Então, vamos lá. Bom, alguém aqui acha que a Selic não cai mais? Alguém acha que a Selic já parou no patamar atual de 10,75? Eu não conheço ninguém no momento no mercado financeiro que ache isso. Só que, desde que esse ciclo começou, o que se discute muito é qual é a Selic terminal. Aonde que para isso? E hoje, se você olhar lá o relatório Focus, já faz algum tempo, né, que está em 9% estacionado ali. Selic para em 9% no final do ano. Bom, para parar em 9% no final do ano, tem que cair mais 1,75%. Lá na Asset da Porto, a gente acha que para em 9,25%, mais 3 quedas de meio. Não só a Selic terminal, como a velocidade das quedas, isso tudo impacta o grande mercado brasileiro, e é o maior mercado do Brasil, que é o mercado de taxas de juros, os mercados de futuro de juros e os mercados de títulos públicos que são indexados às taxas de juros. Então, ficar tentando entender como essa curva se comporta, né, a curva de juros, eu diria que é uma das principais tarefas de todos os gestores que vão lá conversar com vocês. A gente tem que ter um cenário, tem que entender como isso acontece. E não é fácil acertar, porque tem uma série de fatores que vão influenciar essa velocidade de queda e o comportamento do Banco Central. Tem até fatores políticos, né? A gente fica lá, poxa, o Lula está pressionando o Roberto Campos Neto. Mas se a gente pensar nos fatores técnicos, basicamente a Selic, e isso é o que o Banco Central escreve, tá? Não é o Daniel Varajão falando, não. Basicamente a Selic vai cair com a inflação estando sob controle. Bom, e a inflação, felizmente, está sob controle. A gente vai falar de inflação ali no próximo slide. Esse aqui é as expectativas, esse gráfico aqui, ó, eu peguei lá no Focus, lá no relatório do Banco Central. Então ele fala assim, ó, as expectativas para o fechamento de 2024, as expectativas da Selic, ó. No final, no ano passado era de 10, depois veio para 9, e aqui, ó, deu uma subida no final do ano passado e depois estabilizou em 9. Então todo mundo, são uns 300 agentes do mercado que colocam essa informação lá no Focus. A grande maioria acha que vai cair até 9%. Se a Selic cai até 9%, nesse passo que está indo, mais 3 quedas de meio, a gente vai ter, quem ficou aplicado em Selic ou CDI, né? Vamos fazer uma proxy aqui, vamos combinar uma coisa. Vai? Selic e CDI é quase igual. Para efeito do que eu quero falar aqui, não tem problema. Então, quem ficou aplicado em CDI o ano todo vai render mais ou menos 9,80. Eu estou chamando isso de Selic média. Tá? Pô, 9,80 é bom? É bom para RPPS 9,80?
sei lá em 2000 e logo depois da pandemia, 2021 ou 2021, né, que o IPCA foi 10%, 9% não é bom. Mas 9% com a inflação controlada é bom? Com a inflação ali na casa dos 4% é bom? Eu acho muito bom. Eu acho bom pra caramba. Lá na entidade, na Portoprev, isso aqui me parece, não tenho muito o que pensar. O que eu puder fazer nessa linha, eu vou fazer. Então, vejam, eu estou falando, a estratégia mais básica, pós-fixada, com base na Selic, é boa. A hora que eu mostrar o slide de inflação, isso vai ficar mais claro. Eu estou falando mais, estou falando que eu acho, particularmente, muito boa. Porque é um risco baixo, uma rentabilidade alta, e assim, de 9 para baixo de 9, nesse ano, é muito difícil essa Selic. É muito difícil realmente. Porque vão entrar outros componentes nessa conta. Juros dos Estados Unidos. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar também do cenário externo, como que ele impacta na expectativa da Selic para esse ano. Então, pessoal, desse slide aqui, ó, acho que todo mundo concorda comigo, Selic é para baixo. Outra coisa, Selic não é tão para baixo assim, né, para esse ano. E aí a outra coisa é que Selic a 9 é bastante coisa ainda. Então, vamos olhar o gráfico parecido, com informações das mesmas fontes, só que de inflação. Selic e inflação estão intimamente ligadas. Depois eu até mostro aqui, né? Selic, juro nominal. Juro nominal é igual a inflação mais juro real. Então, tudo isso vai se ajustar lá no juro real. O governo mexe no juro nominal, as expectativas dos agentes de mercado são no juro nominal. A inflação a gente vai observar no mercado, que é o que o governo está tentando controlar. E depois isso tudo se ajusta no juro real. Olha qual que era a expectativa de inflação. Vamos focar no azul, tá? O outro aqui é meio... Os agentes têm muito pouca visibilidade sobre as expectativas de inflação para anos mais à frente. Mas para 2024, os economistas têm uma série de modelos, né? Alguns melhores, outros piores. A expectativa de inflação, olha lá, no final do ano passado, já veio aqui para baixo de 4%. Aí começou a cair ainda esse ano, na faixa de 3,70%. Então, olhando lá no relatório da última semana, que saiu terça-feira, do Focus, a expectativa de inflação para o ano de 2024, dos 300 agentes de mercado que respondem à pesquisa do Focus, é de 3,76%. Selic, expectativa 9, inflação 3,76%. Pessoal, o retorno estimado investindo em Selic / CDI, descontando a inflação, é muito alto. É um que a gente chama, né, de juro real acima de 5%. Né? E lembrando que nessa conta, não vou nem fazer a conta com os 9%. Eu vou fazer com a Selic média, né? Que seria o que você obteve estando o ano inteiro em Selic, ou CDI. Então, 9,80 menos 3,70... é 6%. 6% de juro real. Com baixa volatilidade. Com pouca surpresa. Estou falando de estratégia pós-fixada. Isso ajuda a bater meta, não ajuda? Agora, a partir, né, desse conceito de que a estratégia bastante conservadora, né? Eu estou falando, ainda não coloquei fatores de risco nessa estratégia. Estou falando aqui, interpretando o cenário, falando a inflação está sob controle, de acordo com os agentes, e a gente tem visto isso, e a Selic permanece alta até o final do ano. A recomendação é: estejam em estratégias pós-fixadas. E a gente vai melhorar as estratégias pós-fixadas ainda. Eu vou falar mais um pouco, a gente vai ver como a gente incrementa isso. Mas eu queria fazer um pequeno aparte aqui sobre cenário ainda.
Quando a gente fala, poxa, a gente não bateu meta, poxa, teve dificuldade, né? Teve pandemia, os juros foi lá para baixo, depois no pós-pandemia a inflação foi lá para cima, a gente não sabia para que lado ir. Isso tudo já está se estabilizando. Mas nesse novo cenário, hoje, o que a gente pode olhar de fatores que estão trazendo impacto? Olhar hoje. Curto prazo, fatores que a gente chama ligados à política monetária. E eu falei um pouco disso já. A expectativa de Copom, queda de juros, inflação, fatores monetários no Brasil. Isso é um fator doméstico. 2, fatores ligados à política fiscal. Política fiscal é cada dia uma surpresa. Ao mesmo tempo que ontem a gente teve uma boa notícia, um dado de inflação que veio abaixo das expectativas, super controlado, veio 0,17, as expectativas de mercado eram na faixa de 0,25. Ao mesmo tempo que a gente teve isso, a gente teve uma aprovação de uma medida que incrementou em 15 bi o nosso rombo fiscal, que já não é pequeno. E mais do que isso, a gente está botando em xeque o tão discutido arcabouço fiscal. O ano passado a gente só falava em arcabouço fiscal. Como é que vai ser o fiscal? Como é que vamos controlar o gasto? Sem dúvida, a gente tem um governo que é mais gastador. Como é que a gente controla isso para ter segurança que a dívida pública não vai ser explosiva? A política fiscal precisa funcionar. E a política fiscal está se mostrando, o arcabouço fiscal está se mostrando um grande fiasco antes de começar. Porque ele previa déficit zero para esse ano, já não vai ser. Aí ele previa superávit para o ano que vem, já estão discutindo que não vai ter também, estão querendo já colocar déficit para o ano que vem. Então, o segundo fator que eu falei que está gerando preocupação de política fiscal, ele impacta bastante ativos de maior risco. Desde títulos públicos indexados à inflação mais longos, quanto curva de juros mais longa, que seriam os pré-fixados mais longos, quem tem aí papel em fundo em RFM ou papel pré-fixado, as NTNBs longas, como eu falei, impacta até na bolsa. Então, os ativos de maior risco são muito impactados por esse fator 2 que eu falei, política fiscal. E, por fim, o terceiro fator, que é o que a gente controla menos, e talvez seja até o que os gestores no Brasil conhecem menos, apesar de estarem se esforçando muito para entender cada vez melhor, é o cenário externo. Se eu falei que o maior mercado brasileiro era de juros, o maior mercado do mundo é o de treasuries americanas e o de juros nos Estados Unidos. E esse mercado está difícil de entender. Ele está dando sinais esquizofrênicos, assim, cada hora para um lado. Mas uma coisa não é esquizofrênica e se mantém constante. É que lá a pujança da economia não para. E ontem também teve dados da economia americana de inflação, ao contrário do Brasil, que mostrou uma inflação super controlada, lá a inflação se mostrou resiliente. Mas e daí a inflação americana com o meu investimento em fundo de NTNB? Mas tem tudo a ver. Como é que a gente pode esperar uma Selic na faixa de 6%, por exemplo, se a maior economia do mundo tem uma taxa de juros de longo prazo de 5%? Você acha que o investidor que conhece pouco o Brasil, ele prefere estar nos Estados Unidos e ganhar 5% ou no Brasil ganhar 6%? 6% eu estou chutando aqui, tá? Estou colocando só um limite inferior com base nessa comparação de taxas de juros internacionais. O que eu quero trazer é que se a taxa de juros não cair nos Estados Unidos, é uma barreira para a queda de taxa de juros no Brasil. E a taxa de juros lá vai ser difícil de ceder com esses dados de economia. É desemprego, toda vez que vocês verem nos Estados Unidos, desemprego baixo, inflação persistente. O que mais? Dados de economia, aqueles confiança do consumidor, essas coisas positivas. Toda vez que vocês verem coisas positivas na economia americana, preocupem-se. Porque aí vem o Fed lá, o Banco Central deles, e fala assim, olha, a inflação, os juros aqui vai ficar alto por mais tempo. 5% lá é alto pra caramba, tá? Juros nos Estados Unidos vai ficar alto por mais tempo, né? Aí o pessoal, os economistas colocam lá, high for longer. Se vocês procurarem, vai estar lá na internet, todo mundo ontem falou, high for longer, ou seja,
Se os juros lá não vai cair, a gente vai ter uma barreira aqui no nosso. Para baixo de 8, 7, a gente não vai conseguir cair. Então, os juros nos Estados Unidos, ele baliza os juros no mundo inteiro. E lá está alto. A gente começou o processo de queda de juros antes deles. Mas a nossa dúvida é como é que a gente vai conseguir continuar nesse processo se eles não começarem? Bom, só fazendo a revisão, que eu falei muita coisa aqui. Os 3 fatores que estão impactando é política monetária, pensem em Copom e inflação. Política fiscal, pensem em solvência das contas públicas. E débitos fiscais do governo de médio e longo prazo. E 3, Estados Unidos e a sua política de juros para tentar controlar a inflação. Bom, tudo isso aqui, esses 3 fatores, eu quis dizer, eles estão bastante voláteis, né? A gente usa muito essa palavra, está volátil, é porque quando cada hora vai para um lado e a gente realmente fica com dificuldade de pegar uma direção para esses fatores. Então, esses fatores estão muito voláteis. Então, todas as aplicações que envolvem algum risco, mesmo que sejam em títulos públicos, pré-fixado, IPCA mais juro real, IPCA mais juro real, todas essas aplicações vão sofrer neste cenário. E isso corrobora o que eu estava trazendo aqui. A estratégia pós-fixada é a que sofre menos, é a de menor risco de mercado. Então, com esse cenário confuso, se a gente tentar interpretar essa Selic e observar o patamar dela e olhar que a inflação está controlada, a gente consegue se manter num campo de investimentos de risco bem mais baixo. Não precisa correr muito mais risco do que isso. É claro que os senhores vão ter que aí enquadrar toda essa questão que eu estou falando em produtos, né, e legislação específica de RPPS, mas estou aqui reforçando, corroborando o que eu quis dizer desde o começo. Estratégias de baixo risco fazem muito sentido no momento atual. Então, isso aqui é para ilustrar aquilo que eu falei, 3,76 de inflação, né? Naquele momento aqui, nesse momento com o juro nominal muito alto, é muito grande. A gente quer capturar o juro real, é essa diferença aqui, Aqui, enquanto tiver acima de 9%, é fácil, pessoal. Não tem muito o que pensar. Essa estratégia, o risco é disparar a inflação e a Selic despencada dia para noite. Selic despencada do dia para noite não acontece, não é assim. Dá um monte de sinais antes. E a inflação também não explode de um mês para o outro. Ela não vai passar do 0,17 de março para 1% em abril. Tá? E quando tem fatores sazonais, essas coisas, os economistas todos já colocam na conta. Bom, para falar um pouquinho, então, eu falei, pós-fixado é bom, né? Estar em Selic ou CDI é bom. Tem fatores de risco que estão trazendo risco para as carteiras que envolvem, né, renda fixa tradicional, juros, juro real, juro nominal, essas coisas. Mas para falar de como melhorar a estratégia pós-fixada, eu vou falar um pouquinho de estratégias de crédito. E crédito envolve muita coisa. Eu trouxe uma definição aqui da Ambima do que é o IDA-DI. IDA-DI é um índice da Ambima que olha o retorno, e eu vou chamar de spread, é o retorno adicional sobre o CDI dos papéis de crédito privado, de uma média de papéis de crédito privado que são elegíveis a esse índice. Tá? Então, vamos ler aqui. O IDA é uma família de índices que mostra a evolução de preço de mercado de uma carteira de debêntures. Então, vou começar a falar de crédito privado aqui. Por quê? Porque crédito privado pós-fixado é uma maneira de agregar um pouco de risco na carteira de vocês, mas agregar rentabilidade também. Então, lembra que eu falei, vamos melhorar a estratégia pós-fixada? Vamos tornar ela um pouco mais rentável, com um risco controlado? Vamos falar de crédito privado. Aqui é para entender o IDA-DI. Então, o IDA-DI é um indexador. Eu estou botando aqui, porque talvez ele não seja conhecido da grande maioria, mas eu vou mostrar um gráfico sobre o IDA-DI, como que ele está se comportando, para mostrar que tem oportunidade no mercado de crédito privado ainda.
Então, o objetivo de você estar numa estratégia de crédito pós-fixada é ganhar mais do que o CDI. E quanto você quer ganhar mais que o CDI? CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3. Ó, lembra que eu falei o spread de crédito? É esse quanto você quer a mais. 1,70, 1,80, 92, 2,50. Os papéis de crédito, uma empresa vai emitir um papel de crédito. Para o investidor entrar nesse papel, ela tem que pagar mais do que o governo. E a gente mede isso em spread de crédito. Esse aqui é o spread médio de uma carteira de papéis privados, de papéis emitidos por empresas, disponível no mercado, organizado pela Ambima. Por que eu trouxe esse gráfico aqui? Porque os spreads também chacoalham bastante, mas aqui a gente está sempre falando de spreads acima do CDI. Começo do ano de 2023, voltando um pouquinho mais, no final do ano de 2022, a estratégia mais buscada pelos investidores de varejo eram as estratégias de crédito privado moderadas, de risco médio, até um risco um pouco mais alto. E aí os senhores devem lembrar do evento de Americanas. Foi dia 11 de janeiro de 23. O que aconteceu naquele momento é que os spreads de crédito, na média, os papéis de crédito que atendem esses critérios de elegibilidade do IDA, né? Isso é um índice, tá, pessoal? Uma média. Eles, na média, rendiam CDI mais 1,70. Com Americanas, os investidores falaram, poxa, agora eu quero mais prêmio, eu quero mais spread, eu quero mais rentabilidade para estar num papel de crédito. Aí olha como isso subiu. Subiu para CDI mais 2,50. Para quem já tinha papéis de crédito, isso podia até representar uma perda. Representou para muitas carteiras. Mas para quem não tinha, também era uma oportunidade. Porque, claramente, Americanas foi um evento isolado. Mas, bom, vou ser cuidadoso aqui. Não foi isolado porque teve uma série de eventos de crédito no país no ano passado. Várias empresas deixaram de pagar suas debêntures. Então, a gente teve um estresse no mercado de crédito. E esse estresse fez com que os spreads médios, os ganhos acima do CDI médio, fossem bater lá 2,50. Para quem gosta do segmento, da estratégia, isso aqui virou uma oportunidade, claramente. A gente tem um fundo na casa que é um fundo D0, baixo risco. Ele é um fundo que se posiciona logo após um fundo soberano. Fundo pós-fixado, baixo risco. Mesmo com Americanas, ele deu 104% do CDI no ano passado. Ele é D0. Tipo, você não precisa fazer nada para estar nesse fundo. É muito simples. Você pode entrar nele com R$1.000. Tem RPPS que está nele. Como ele tem, mesmo com Americanas, ele deu 104% do CDI. Nesse ano, esse fundo está dando uns 115% do CDI, porque ele está capturando essa melhora, né? Piora de taxa igual melhora de preços, né? Sempre lembrando. Ele está capturando essa melhora aqui. Essa melhora acentuada faz com que algumas pessoas digam o seguinte, poxa, Daniel, legal, eu gosto de estratégia de crédito, mas meio que já passou, né? Já foi, que nem ações, né? Não é hora de entrar. E esse gráfico é para mostrar que não é bem assim. A gente está num nível de spread de crédito bem parecido com o pré-Americanas. Então, na média, carteiras de crédito que tenham, né, desses créditos privados que são elegíveis ao IDA, estão rendendo CDI mais 1,70. Eu acho bom. Mas tem créditos e créditos, tá, pessoal? Tem muita gente que fala, eu sou gestor de crédito, faço crédito high grade. Vai lá e tomou cinco empresas que não pagaram as debêntures no ano passado. Fora Americanas, que foi uma fraude, tiveram aí uns 15 eventos de crédito no ano passado. Felizmente, a Porto, que é uma empresa bastante conservadora nesse segmento, não teve nenhum, só Americanas mesmo, que mais uma vez, como eu digo, era uma fraude nos balanços. Os números que a gente analisou não eram verdadeiros.
Olha que legal. Esse gráfico, gráfico é uma coisa incrível, né? Quando você muda a escala, ele muda totalmente. Ó, eu estava olhando esse pedaço aqui, ó. Agora, olha o gráfico como um todo. Como um todo, desde 2018, não é como um todo, vai. Desde 2018. Alguém arrisca o que foi aqui, ó? No Covid, as estratégias de crédito sofreram lá. Os papéis foram, na média, papéis de empresas de excelente qualidade. Então, nesse miolo aqui, CDI mais 3,75, quase bateu 3,75. O pós-Covid foi uma recuperação rápida, intensa. E a gente chegou aqui nesse patamar na faixa de 1,70. Teve o evento de Americanas e, mais uma vez, uma boa recuperação. Bom, a mensagem principal dos dois últimos gráficos é: podemos operar crédito e ainda existem spreads ou ganhos adicionais ao CDI na mesa. O que resta fazer é entender os processos de seleção desses papéis de cada gestor. O que a gente não quer é que a nossa carteira de crédito sofra com empresas que não são saudáveis, podem estar ali no meio. Então, alguém de vocês conhecia, já tinha visto esse índice, o IDA-DI? É o índice de debêntures da Ambima. Então, ele representa, como eu falei, as empresas de crédito privado, as empresas, as corporações. Tem papel LF do Itaú aí? Não, não tem bancários. Tem papel da Sabesp, debênture da Sabesp? Tem. Tá? Não tem debênture da Comgás? Tem. Mas não tem bancários. Mas, em linhas gerais, eu quero que a gente pense aqui que a conclusão desse slide é: a gente não está nos mínimos spreads históricos. A gente tem bons spreads na mesa ainda, nessa faixa de 1,70 na média em crédito privado. Então, crédito privado é uma estratégia que pode melhorar o pós-fixado e está na mesa. Eu tinha acertado, artigo 5, inciso 5. Eu acho que a maior frustração com as estratégias de crédito é que os RPPS podem colocar muito pouco nelas, né? Então acabam não direcionando tantos esforços. Então, se olhar que o limite global de vocês é 5%, e quando vocês estão num fundo, vocês também só podem ter 5% daquele fundo, isso dificulta um pouco. Mas ainda assim, você tem fundos de porte razoável. Aquele fundo que eu falei lá no começo, tem 6 bilhões. Então, dá para entrar com 5% de 6 bi, é bastante coisa, né? Na minha vida, já resolvia bem. Mas aqui, se eu não me engano, esse é o último ou penúltimo slide aqui da apresentação. A gente falou lá, por que o pós-fixado é bom? Como que a gente pode melhorar o pós-fixado com crédito? E agora vamos separar o que é crédito. Porque você pode usar a palavra, né? O sufixo crédito privado em um fundo de investimento significa que ele tem mais de 50% dos ativos em ativos de crédito. Mas o gestor pode ter 50% de ativos de crédito de baixíssimo risco, ou ele pode ter 50% de ativos de crédito estruturado com base em garantias de loteamento no Amazonas. Sem demérito Amazonas, só falei porque é longe e eu não conheço loteamentos lá. O cara pode ter lá no crédito estruturado FDICs com uma subordinação muito baixa. Sei lá, aqui pode ter muita coisa. Então, colocando em nível de risco, eu acho que isso aqui é central para a gente minimamente separar dentro da estratégia crédito privado o que é o quê. Em nível de risco, a gente começa aqui, ó. Eu não botei soberano aqui porque não tem risco de crédito no soberano, né? Mas vamos pensar, uma estratégia pós-fixada de crédito bancário
seria a estratégia de menor risco. Mas muito cuidado com isso que eu estou falando, né? É claro que o banco da esquina tem uma qualidade de crédito pior que uma empresa como a Petrobras, certo? Mas, na média, emissores bancários, eles têm a gente consegue buscar uma carteira de crédito bancário com um nível de risco menor. Na sequência, mas eu diria que eles estão próximos, a gente tem o crédito corporativo high grade. E por que usar o high grade aqui, né? Esse termo em inglês? Bom, vocês sabem que high grade para vocês é tudo que é acima de BBB é investment grade, né? Que é o que vocês podem investir. Então, as estratégias de crédito high grade são passíveis de enquadramento para os RPPS, né? As outras duas estratégias não. Crédito high yield, sem rating, por exemplo, ou com nível de rating baixo. Às vezes parece bom, vem uma pessoa, conta uma história, não, tem um projeto. Tem muitos projetos muito bons, mas a execução do projeto envolve uma série de riscos, né, que a gente chama de risco de performance do projeto. Então, às vezes o cara monta um projeto, sai pegando dinheiro emprestado através de debenture, vende essas debentures para dentro de um fundo. Aí você fala, não, mas isso aqui é um projeto bacana. Pô, é um risco enorme. Tem riscos significativos de performance, da coisa acontecer, da coisa realmente ficar de pé. Até para construir um shopping center, você tem o risco de performance do shopping center, dele ficar pronto na data, dele não ter custos adicionais. Então, os riscos de projetos são muito grandes. E o risco de empresas que estão em fases iniciais, ou, por exemplo, que operam com uma alavancagem muito grande, né? Empresa que opera com uma alavancagem muito grande é uma empresa que pega muito dinheiro emprestado. E que, se em algum momento os credores falarem, olha, vou chamar a dívida de volta, ele não tem condição de pagar. Então, tem empresas que operam com um nível de alavancagem de 5 vezes a receita dela, o EBITDA no ano, né? Então, o crédito high yield, ele tem que pagar uma taxa melhor, mas o nível de risco dele é razoavelmente maior, e eu vou excluir aqui da conversa, efetivamente, porque eu estou colocando como high yield aqui, é um conceito aberto, mas os papéis que não são investment grade, os senhores não podem investir. Crédito estruturado, existem alguns instrumentos que securitizam algumas coisas, que acrescentam garantias, e os senhores até poderiam investir, mas eu estou colocando aqui como um nível de risco não desejado para essa conversa aqui de hoje, né? A conversa era como você diminuir a volatilidade com estratégias de risco mais baixo. E aqui nessas duas, sem dúvida, tem muita coisa a ser oferecida pelo mercado para vocês, tem muitas coisas para vocês pesquisarem. Isso aqui se enquadra lá no artigo 7º, inciso 5, né? Eu peço uma especial atenção que alguns fundos, como o nosso da Porto, aquele fundo que eu falei de 6 bi, eles ficaram com o resíduo de Americanas, que é o processo de recuperação judicial de Americanas. Ele ofereceu em algumas etapas, ele está fazendo uma troca dos papéis anteriores por papéis sem rating. Então, os fundos que tinham Americanas e entraram no processo de recuperação judicial, eles vão carregar por um bom tempo esses papéis novos que desenquadram a carteira. Então, vocês não podem fazer novos investimentos em fundos que tenham Americanas ou Light, uma série desses outros papéis que tiveram rebaixamento de crédito. Tá? Então, é um ponto de atenção, porque às vezes está lá, está confortável com o fundo, o gestor explica, poxa, tinha Americanas, tinha Light, tinha não sei o quê, mas eu recuperei, está indo bem e tal, mas não pode fazer aporte adicional. Tá? Aportes adicionais, você não pode ter nenhum papel sem rating no momento do aporte. E aqui, trazendo para crédito bancário, é uma estratégia que tem poucos produtos disponíveis no mercado, mas existem alguns. É uma estratégia que vai, em linhas gerais, ter um rendimento moderadamente acima do CDI, mas um risco também moderadamente maior do que
o risco dos grandes bancos e, eventualmente, algum outro banco de médio porte. A gente, na Porto, está lançando um produto de crédito bancário. A gente está lançando um fundo. O fundo já tem um capital inicial, oriundo lá dos recursos do próprio grupo. E a gente está pronto para colocar esse fundo no ar, porque a gente acredita realmente que esse momento, que tudo isso que eu trouxe aqui, se aplica a muitos investidores institucionais, como RPPS, como fundos de pensão, e a estratégia crédito bancário não pode ser deixada de lado ou ignorada. Pessoal, tentei fazer uma linha aqui, né, para a gente ter uma mensagem. Eu sempre tento trazer alguma coisa que vocês possam levar para casa, né, e pensar e tentar, né, cutucar a consciência das pessoas, né. Então, mais uma vez, a ideia é usar uma estratégia de baixo risco. E aí eu trouxe na linha de raciocínio que essa estratégia começa lá no pós-fixado, que o cenário não impacta muito no pós-fixado, que as coisas que estão ali impactando são muito básicas, como a queda da Selic e a manutenção da inflação em patamares baixos. E para melhorar essa estratégia de pós-fixado, eu trouxe algumas ideias de estratégias de crédito. Uma delas é o bancário, a outra delas é o crédito corporativo. Então, essa é a mensagem de hoje. Aqui tem o nosso QR Code para o nosso LinkedIn, lá que a gente divulga os nossos conteúdos, a gente separa os conteúdos mensais, semanais, por estratégia, então você não precisa ficar vendo um vídeo de muito tempo lá, os vídeos têm 4, 5 minutos, você pode dar uma olhadinha em cada um desses vídeos e olhar aquilo que faz sentido para vocês no momento. E eu queria agradecer a todas as pessoas resilientes que estiveram aqui hoje, depois de ter ido dormir um pouco mais tarde ontem. Mas agradecer também o pessoal da APPREM pelo convite, o pessoal da Empire Capital, que me coloca aqui para ajudar nessas conversas. E agradecer a todos aí pela atenção. Obrigado. Obrigado, Daniel. Agora a gente vai abrir aí para perguntas. Se alguém que tiver alguma pergunta, está liberado. Ô Daniel, eu tenho uma pergunta. Nós, né, dos regimes próprios, quando recebemos lá a visita, né, das instituições financeiras oferecendo fundo de crédito, né, o que nós assim tem que se atentar? É o papel, a instituição financeira que está apresentando o fundo? Essa pergunta é muito boa, muito pertinente. Vou fazer um comparativo aqui com um fundo de ações. Quando você olha um fundo de ações, vai lá uma instituição super competente, mostrar um fundo de ações com uma boa performance, lá dentro vai ter entre 15, 20, 25 papéis de empresas. É muito difícil para um RPPS saber cada case que está lá dentro, como é que ele se comporta, cada empresa, se ela é boa ou não é. No de crédito, é um pouco pior ainda, porque você tem que fazer uma análise das empresas semelhante à das ações, com uma abordagem um pouco diferente, mas um fundo de crédito tem 70, 80, eventualmente 100 papéis. Então, ficar olhando papel por papel, acho que é um desafio que não cabe ao RPPS, a não ser que vocês tenham uma equipe lá gigantesca, de analistas de crédito especializados no tema. O que mais conta nesse processo é você entender realmente o processo daquele gestor. Qual que é o processo de aprovação de um crédito? Como que ele começa? O analista constrói um case, esse case vai para um comitê, esse comitê faz uma votação, aprova de forma unânime, você tem uma política de crédito pensando em prazo, em rating. Outra pergunta que é pertinente, mas não é desclassificatória, é: você, gestor, você faz rating próprio ou você olha só o rating das agências? Porque o rating das agências, às vezes, ele traz informações relevantes, mas às vezes ele fica para trás. Lembrando que Americanas, que tinha uma fraude, era AAA, e Light, que não tinha fraude, era um case complicado já há algum tempo,
ele tinha um rating duplo a mais por agências renomadas. Duplo a mais. Aí depois que ela tem os problemas, eles vão lá e rebaixam. Né? Então, eu falei algumas perguntas do processo, né? E acho que uma forma bacana de você ver em loco o negócio acontecendo pede para o seu gestor, mostra um case para mim de crédito, mostra 2, um de aprovação e um de reprovação. Quando a gente atende alguns investidores, a gente mostra um de aprovação, aí a gente tira algumas coisas que tem informações confidenciais ali, eu tiro o tamanho do limite que eu dou para essa empresa, tal, mas eu mostro o case todo, tudo que eu analisei. E outra coisa mostra um case que você não aprovou. Eu acho que isso te permite ter uma maior confiança naquele gestor. Mas realmente, para fazer seleção num fundo de crédito, não basta olhar os números, porque a volatilidade do crédito é muito diferente da volatilidade dos outros produtos. Não aparece na cota. Ela vem e, pum, dá uma pancada para baixo, né? Quando você tem um evento de crédito. Mas, obrigado, ótima pergunta. Certo, obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Ok, então, pessoal, quero agradecer, então, em nome da PEPREM, né, a todos que compareceram a essa palestra, excelente palestra, muito obrigado, tá, Daniel. E também em nome da PEPREM, a gente tem aqui um mimo, né, o Daniel. Obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Tá, obrigado, pessoal.